Olá, professor Wellington, mais uma aula de tecnologia. Na aula de hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante e bem legal de se aprender um pouco mais, que é o que? A evolução da tecnologia. Como ela era e como ela é hoje em dia, né? O que ela se tornou com o tempo, o quanto que ela evoluiu. Como vocês estão vendo aí na imagem, por exemplo, olha só. De um lado algumas coisas mais antigas e do outro lado coisas mais atuais. E é isso que a gente vai aprender na aula de hoje. Começando aqui, que eu acho que é pelo aparelho eletrônico mais utilizado hoje em dia pelas pessoas, não é? Afinal, quase todo mundo tem um, que é o celular. Hoje a gente usa o nosso celular para fazer tantas coisas. A gente pode fazer compras, pode ligar, se comunicar com outras pessoas. A gente pode usar vários tipos de serviço, como serviços de banco, de transportes, alimentação, tudo pelo celular sem precisar sair de casa. Mas nem sempre foi assim. Antigamente, os aparelhos celulares eles eram muito simples, eles eram bem básicos e sua função era somente fazer ligações e no máximo mandar um torpedo, um SMS, que hoje em dia as pessoas quase nem utilizam mais esse serviço de torpedo. Aí na imagem vocês estão vendo o primeiro celular à esquerda, foi um dos primeiros modelos de celular, né, de telefone portátil, que é um modelo aí da LG. Ele foi fabricado há muito tempo atrás, mais ou menos ali na década de 80, tá? E aí depois com o tempo o telefone foi evoluindo um pouco mais. E aí vocês estão vendo nas outras imagens os modelos de celulares da Nokia. Esses aí foram modelos muito conhecidos, ficaram muito famosos na época, tá? Hoje em dia as pessoas costumam chamar eles de Nokia Tijolão. Era o apelido que as pessoas davam para esse celular. Provavelmente se vocês perguntarem para os pais de vocês, tios ou avós, eles vão falar que já tiveram um celular desse, porque na época quase todo mundo queria ter e era mais barato, então as pessoas conseguiam comprar ele. Outra coisa que evoluiu muito para o que é hoje é o computador, que a gente utiliza ele também para fazer diversas coisas, né? Tem várias funções, vários programas muito úteis para utilizar, igual os que a gente aprende aqui nas aulas de tecnologia. A gente pode usar serviços de e-mail, navegar na web para poder buscar coisas, para fazer compras também, e navegar em redes sociais, que é o que as pessoas mais fazem a utilização do computador. Mas como a gente já viu em uma aula anterior, os computadores evoluíram muito, desde aqueles primeiros mainframes, que eram aqueles gigantescos, que precisavam de mais de 50 pessoas para poder operarem, até eles irem evoluindo para esses computadores parecidos com os que estão aí na tela. Por exemplo, da esquerda é o Macintosh, que é um dos primeiros computadores aí de uso pessoal, né? O primeiro PC, que era da Apple. E aí do lado já é um computador um pouco mais avançado que o Macintosh, mas que pouca gente, principalmente vocês que são mais novos, viram, né, ou utilizaram eles. Que eles tinham aí essa tela, esse monitor bem grande que parecia um caixote, e também a CPU, né, o gabinete também era bem grande, e geralmente eles só tinham essa coloração mesmo, que é um tom mais pro bege que com o tempo ficava todo amarelado. Eu já possuí um computador desse e na época era um artigo muito bom e era muito utilizado para as pessoas. O problema é que ele não tinha muita memória, não era muito rápido, então as coisas demoravam muito para ser feitas nesse tipo de computador. Ao contrário dos computadores hoje em dia que estão cada vez mais potentes. Agora falando um pouquinho aqui do notebook, que é o portátil que as pessoas utilizam muito, inclusive a gente utilizava também, né? Nas nossas aulas de tecnologia, de informática, a gente usa os notebooks. Que é o quê? Nada mais é do que um computador, né, portátil. Você pode viajar com ele, ir de um lugar a outro. Basta você estar carregando o carregador dele, né, já que ele funciona a bateria. Mas olha só, esse daí é um dos primeiros modelos de notebook. E olha a diferença dos notebooks de hoje em dia. Tinha um teclado bem mais complicado de se mexer, com muito mais teclas ali na parte de cima. E olha só, a tela dele era uma tela verde, com os caracteres pretos, não tinha outra variação de cor. Era somente assim, a tela dele. Parece aqueles laptops de criança que a gente vê hoje em dia, não é? Mas esse aí foi um dos primeiros notebooks. E ele também não tinha muitas funções.
Ele era mais mesmo somente para digitar alguns textos e enviar para outras pessoas. Agora imagina só você tirar uma foto lá na década de 50, na década de 40, de 70. Ah, não era tão fácil igual é hoje em dia, que as pessoas pegam o celular, tiram quantas fotos quiserem, ou as pessoas têm aquelas câmeras profissionais que são muito boas para fazer umas imagens muito boas também. Antigamente as máquinas fotográficas davam um trabalhão para poder tirar uma foto de uma pessoa, igual vocês estão vendo aí na imagem, olha só. Como ela funcionava? Tinha esse caixote, essa caixa gigantesca, e lá dentro tinha todo o mecanismo da máquina. Só que era muito sensível à luz, entendeu? Por isso que o rapaz, ou fotógrafo, que ia utilizar essa máquina, ele tinha que usar essa capa protetora para a foto não sair esbranquiçada, senão a foto ia pegar muita luz externa e não ia dar para ver as pessoas. Por isso que tem muita foto de antigamente que parece até que tinham fantasmas assim nas fotos. E muitas pessoas acabam às vezes confundindo, dizendo que tem fantasma na foto. Mas nada mais é do que um local que tinha muita iluminação. E aí na hora de tirar foto fazia sombra. Outro detalhe é que também tinha um mecanismo que utilizava uma vela dentro desse caixote para poder a imagem sair um pouco mais nítida. E por isso que quando batia uma foto saía fumaça de dentro da máquina fotográfica. Detalhe que essas máquinas fotográficas eram muito grandes, eram maior do que as televisões da época, e elas tinham que ficar em cima de um tripé, porque não tinha como alguém segurar e tirar foto ao mesmo tempo, já que tinha que usar as duas mãos para fazer isso. Outro eletrônico que evoluiu muito com o tempo foi a televisão. Hoje em dia tem tanta televisão e vários tipos de televisores muito avançados que você pode acessar a internet, acessar YouTube, redes sociais, todas pela TV. Mas antigamente a televisão era uma coisa que não era muito comum. Poucas pessoas tinham, a maioria preferia ter um rádio, até porque as televisões eram caras e não era assim lá muito boa se comparar com a televisão de hoje em dia. Primeiro, o formato delas que parecia uma caixa, né? Parecia uma caixa de papelão bem grande e bem pesada. Algumas TVs chegavam a pesar aí 30 quilos. Isso é muito para uma televisão. E também a imagem dela era preto e branco, né? E tinha muito chuvisco na imagem, que são aqueles pontinhos que ficam deixando a imagem toda borrada, toda feia. E várias listas assim na tela, porque as máquinas da época das filmagens não eram tão boas e também não tinham tantos satélites bons em volta da Terra. Lembra da aula de satélite que a gente viu? Então naquela época o satélite também não era muito evoluído, por isso a imagem não chegava nem com cores, ela chegava preto e branco. Mas com o tempo a TV foi evoluindo, saiu dessas aí que está nessa imagem para ser uma TV um pouco melhor. Aí alguns modelos maiores também que funcionavam melhor e aí começaram a ter programa com cores, mas mesmo assim a imagem não era tão boa igual de hoje em dia, que tem a imagem HD em Full HD. Nessa época aí a imagem era bem básica e preta e branco. E se fosse para fazer uma ligação, se nessa época aí do telefone ainda não havia celular, então as pessoas dependiam dos telefones fixos, que hoje em dia poucas pessoas têm, não é? Os telefones fixos da época, eles costumavam ter esse formato. Esse é um modelo muito antigo ali da década de 50, tá? E operava de uma forma bem curiosa. Para você poder fazer uma ligação, por exemplo, para um parente seu, você tinha que ligar para a empresa do telefone que você adquiriu. E aí lá nessa empresa você falava que queria, por exemplo, conversar com a sua mãe. Aí a telefonista ia pegar a linha do telefone da sua mãe, ia ligar na linha do telefone da sua casa e só aí você poderia conversar com a sua mãe ou com outra pessoa. Não era fácil igual hoje em dia, que você colocou o contato da pessoa, você liga e já vai direto para ela. Antes você tinha que passar por uma operadora e falar, por exemplo, eu quero falar com a minha avó, quero falar com o meu amigo. E aí dava o nome dessa pessoa e o número, e aí a telefonista que transferia a ligação para você falar com a pessoa. Era bem mais complicado, né? Imaginem só. Aí tem uma máquina muito interessante que é a máquina de escrever. Como antigamente ainda não tinha toda essa facilidade de mandar e-mail, e depois
e passou a época que as pessoas escreviam cartas à tinta e aí mandavam pelo correio, ou pessoas iam a cavalo entregar as cartas. Aí surgiu a máquina de escrever, que na época foi uma coisa assim revolucionária, que mudou tudo, né? Porque as pessoas achavam incrível não precisar mais depender de usar uma pena com tinta ou uma caneta para escrever cartas e simplesmente digitar. A máquina ela tinha um mecanismo muito interessante, tá? Que ficava um pouco de tinta dentro dela. Lembra bastante como é uma impressora hoje em dia. E aí a pessoa ia digitando aí nas teclas, né, nas letras. E aí esse mecanismo ia retirando a tinta e escrevendo, né, colocando as letras no papel. E aí o papel ia passando ali por cima e saindo na parte de trás já escrito. Detalhe que era muito difícil de digitar, porque era bem rígido, bem dura as teclas. Então você tinha que apertá-la bem forte e por isso tinham cursos de datilografia, que era curso de digitação para as pessoas aprenderem a digitar aí direitinho. E você tinha que digitar muito rápido, senão acabava dando erros, a tinta acabava borrando toda a folha. Então tinha que ter muita habilidade para usar uma máquina de escrever. Outro aparelho aí de antigamente que foi muito utilizado se chama vitrola. O que era uma vitrola? A vitrola nada mais era que como se fosse um rádio de CD que as pessoas utilizavam ou ainda utilizam hoje em dia. Só que na época, como não tinha CD, esse aparelho ele era utilizado para ouvir música através de discos, tá? Que a gente vai ver um pouquinho depois. A vitrola ela utilizava ali um mecanismo que fazia o disco girar, certo? O disco era feito de um material que se chama vinil. E aí junto com uma agulha, essa agulha passando ali sobre o vinil e ia emitindo o som e emitindo a música. Isso também é bem bacana, é bem interessante de se entender. Algumas vitrolas elas eram muito antigas, como a da direita, que parece que tem uma flor em cima aí, que tinha como se fosse uma espécie de trombone para poder sair o som, e o som saía bem alto. Já a vitrola ali do lado já tem caixinhas de som, esses dois quadradinhos na parte de baixo, já era uma vitrola um pouco mais avançada. Mas aí com o tempo foram deixando de existir, porque começou a surgir os rádios que tocavam os discos também. Esses aí são os discos de vinil que você utilizava nas vitrolas, e depois, como foi passando o tempo e outros rádios foram aparecendo, também se usavam os discos nesses rádios um pouco mais modernos. Hoje em dia quase ninguém utiliza esse disco de vinil, mas alguns DJs pelo mundo eles ainda utilizam porque o som fica armazenado e fica guardado melhor, é um som um pouco mais limpo. Mas antigamente se você quisesse ouvir uma música, ou você colocava na rádio, ou você colocava um disco de vinil para tocar na vitrola ou num toca-discos, né? Esse aparelhinho aí ficou muito famoso na época dele, tá? Lá para época final da década de 70, década de 80. O nome dele é Polaroid. Polaroid nada mais era que uma câmera, uma espécie de câmera. E assim que você tirava a foto já saía ali na parte de baixo, já saía uma foto impressa, ele já imprimia a foto assim que você tirava. Você tirou, a foto já saía. Detalhe é que quando a foto saía, você tinha que secar ela, porque continha tinta dentro do Polaroid, não é? Tinta e alguns líquidos para poder deixar a foto mais bonita, mais brilhosa. Então, quando a pessoa tirava a foto e a foto saía ali na parte de baixo, geralmente as pessoas sacudiam a mão para a foto poder secar e aí a imagem surgia assim como se fosse mágica. O Polaroid ele ficou muito famoso porque na época, depois daquelas câmeras gigantescas que a gente viu, o Polaroid surgiu como algo assim revolucionário e extremamente tecnológico para a época. Temos aqui agora o rádio, olha só. Os rádios da época, eles eram assim, nesse formato um pouquinho mais diferente dos rádios de hoje em dia, né? Hoje em dia as pessoas quase não usam muito rádio, não ouvem muito rádio, mas ele era muito famoso na época dele, tá? Lá para 1950 ou um pouco antes também. E até mais ou menos a década de 80, esses tipos de rádios foram muito utilizados, porque as TVs eram caras, então nem todo mundo conseguia comprar uma TV. Mas como o rádio ele era mais barato, as pessoas podiam ter o rádio
E no rádio passava a mesma programação que passava na TV. Passava novela, que se chamavam radionovelas. Também passava jogos de futebol, igual hoje em dia ainda passa. E outras programações também passavam pela rádio. E o momento de ouvir rádio assim era um momento bem apreciado, bem importante para as famílias brasileiras e para as famílias aí do planeta todo. Se juntava a família inteira para poder ouvir rádio. Inclusive, finais de Copa do Mundo, as pessoas colocavam rádio assim e reunia a rua inteira para poder ouvir o rádio. Esses modelos de rádio aí, eles eram bem interessantes, tá? Mas eles não tinham um bom sinal, eles não conseguiam captar muita rádio. Então as pessoas geralmente deixavam eles nas partes mais altas da casa para poder pegar um bom sinal e ouvir direitinho, sem ruído, sem barulhos. Bom, agora vamos falar um pouco de disquete. O que seria um disquete? Um disquete ele é um dispositivo de armazenamento. Hoje em dia nós utilizamos o pendrive para poder guardar as coisas, para poder guardar documentos, guardar fotos, vídeos, músicas, arquivos de texto. Tudo isso a gente coloca hoje dentro do pendrive. Mas antigamente não tinha pendrive, então nós fazíamos esse processo no disquete. Então tudo que a gente queria guardar, nós guardávamos no disquete. Textos, fotos, algumas coisas assim, nós guardávamos no disquete, tá? Um detalhe é que o disquete, ele não tinha muita memória, a memória dele era bem menor, então não dava para guardar muita coisa, mas também as fotos, os textos da época também eram mais leves, né? Não eram muito pesados, então dava para guardar tranquilamente nos disquetes. Então o disquete nada mais é que o pendrive de antigamente. Temos agora aqui o videocassete, tá? Que é um equipamento que ficou muito famoso na época, porque ele foi revolucionário, foi uma coisa que todo mundo queria ter. Porque o videocassete, ele podia reproduzir filmes, era como se fosse o DVD de antigamente, o aparelho de DVD de antigamente. Esses aparelhos eles eram ligados na tomada e conectados nas TVs. E aí tem o espaço onde você apertava o botão e você poderia colocar ali uma fita, que era também conhecida como fita cassete. E aí, pelo videocassete, você conseguia assistir fitas de filme, por exemplo, de musicais, esse tipo de coisa. Ou até mesmo você poderia gravar os programas que passavam na TV numa fita e depois assistir ele mais tarde, assistir depois. As pessoas faziam muito isso na época. Essa é uma fita cassete, olha só. Era uma fita que você pode armazenar um arquivo de multimídia, ou seja, um arquivo que tenha som e vídeo, tá bom? Então você poderia gravar, por exemplo, um filme, gravar um jogo que você não poderia assistir no momento para poder assistir mais tarde. Você gravava na fita, colocava ela no videocassete para assistir. Você também poderia gravar músicas nessa fita, tá bom? E aí é só inserir ela no videocassete para poder assistir ou ouvir depois. Com o passar do tempo, começaram a aparecer alguns aparelhos de música mais tecnológicos, um pouco mais avançados. Esses aí são o Walkman e o MP3. O Walkman ele surgiu bem antes. O que era um Walkman? Ele era um aparelho de música, um aparelho musical, que era bem simples. Era uma espécie de toca-discos, uma espécie de áudio-cassete, só que menor, para você poder andar com ele por aí. Ele era portátil. Ele tem aquele botãozinho laranja na parte de cima que você pressionava ele e poderia colocar uma fita de música dentro dele. E depois era só fechar e apertar o play para a música começar a tocar. E aí você colocava o seu fone de ouvido e poderia escutar ele por aí. Ficou muito famoso na época, as pessoas usavam muito nas escolas e também quando pegavam transporte público, ouvindo música aí no Walkman, e todo mundo queria ter na época. Alguns anos depois apareceu o MP3, tá? Que aí já é numa época onde já tem o pendrive. Se vocês pararem para olhar a entrada do MP3, é como se fosse uma entrada de um pendrive, tá? O MP3 poderia tocar suas músicas no formato de música MP3, que aí já é bem mais avançado do que os CDs ou toca-discos de antigamente, ou até mesmo a fita do Walkman.
O MP3 era só você conectar ele no computador e transferir as músicas para ele. E aí você andava com ele por onde você queria, até ele descarregar e você precisar carregar ele depois. O MP3 foi uma verdadeira febre. Muitas pessoas quiseram comprar ele. Inclusive, eu tive um MP3 também, mas quando eu tive ele já estava ali, quase que ninguém usava mais. Mas mesmo assim, eu adorava ouvir umas músicas no MP3. Agora vamos falar um pouquinho da era dos jogos, né? Os jogos, os games, eles são assim já muito antigos. As pessoas gostam de jogar videogame já há muito, muito tempo. Mas hoje em dia a gente tem aí vários videogames portáteis, né? Como o PSP, PS Vita ou Nintendo DS. E também, claro, os jogos de celular que são muito famosos aí. Que é muito mais fácil você baixar um joguinho no celular. Mas antigamente os games portáteis, eles eram esses aí os dois mais famosos que existiam. O Tamagotchi, que é o primeiro da imagem, onde tem as mãos segurando ali vários Tamagotchis, que é o famoso bichinho virtual, tá? Que até alguns anos atrás, muitas crianças gostariam de ter um bichinho virtual, que você tinha que ficar cuidando dele durante o dia, alimentar, fazer ele ir no banheiro, senão ele acabava, né, morrendo. E muita criança gostava de ter um bichinho virtual, era bem legal, era bem divertido. Do lado dele ali tem os minigames, né? Os famosos minigames. Que hoje em dia você ainda encontra eles quando você vai em uma feira ou algum lugar assim. Que eles costumavam ter 9.999 jogos em um minigame, tá? Todos os jogos eram em 2 bits, que são esses quadradinhos aí. Ainda falando de videogame, temos aqui, olha, um dos primeiros videogames criados, tá? Hoje em dia a gente vê os jogos aí cada vez mais bonitos e mais realistas, parecendo até com a vida real, mas nem sempre foi assim. Esse videogame aí se chama Atari, tá bom? Esse era um Atari 2600, foi um dos primeiros videogames aí que na época todo mundo queria ter, só que ele era bem caro, então só as pessoas com bastante dinheiro conseguiam comprar um Atari. Os jogos do Atari eram todos feitos em 2 bits, tá? Que são esses quadradinhos, igual vocês estão vendo aí do lado. Ele é um jogo de Atari, olha só como ele era. Tudo era feito de quadradinhos, de pixels. Não tinha uma forma muito bonita, igual a gente está acostumado a ver os jogos hoje em dia. Era tudo assim, em quadradinhos, em 2 bits. Esse joguinho aí que está na tela foi um dos jogos mais famosos de todos os tempos. Que se chamava Space Invaders, que eram os invasores do espaço. E nesse jogo você tinha que atirar ali nos alienígenas para derrotar todos eles e salvar a Terra. Olha só como o videogame evoluiu. Hoje em dia é tudo tão real. Bom, vimos aqui várias coisas eletrônicas e tecnológicas que evoluíram com o tempo. E a tendência é tudo continuar evoluindo. Tudo vai continuar evoluindo sempre. Então o celular que você tem hoje, no ano que vem já vai ter um celular muito mais evoluído. A mesma coisa com o computador, com câmeras e várias outras coisas. Igual a gente viu aí que mudou tudo, que evoluiu tanto. Agora, como atividade para essa aula, eu quero que vocês usem a criatividade de vocês. E pensem aí, se vocês fossem da época de antigamente, o que vocês iriam inventar para poder melhorar a vida das pessoas. Por exemplo, antigamente vocês sabiam que não tinha ar-condicionado, então as pessoas passavam aquele maior calor até surgirem os ventiladores e depois os ar-condicionados. Então, se fosse para vocês inventarem uma máquina hoje em dia, vocês inventariam que tipo de máquina? Uma máquina que faz sorvete para você na hora que você quiser? Uma máquina que limpa a casa? Uma máquina que faz sua lição de casa? Que tipo de máquina vocês inventariam? Um celular diferente? Fariam um robô? Usem a criatividade de vocês. Criem uma máquina e pensem em uma máquina que vocês gostariam muito de ter. E desenhem ela para mim numa folha e envie depois para eu ver como ficou. Espero que tenham gostado dessa aula de tecnologia e até a próxima.